Humble Bundle, o Fundo para Desenvolvedores de Jogos Negros. Isso mesmo, a gente vai conhecer esse fundo, que é um programa anual de 1 milhão visando apoiar os desenvolvedores de jogos negros, ajudando-os a publicar os jogos com financiamento, produção e suporte de marketing por meio da publisher Humble Games, da Humble Bundle. A sessão vai ser em inglês, então quem quiser assistir em português, basta acessar o link com a tradução aqui no canal. Vamos dar as boas-vindas à moderadora Carolina Caravana Laubich, que é uma lead productor na Aira. Temos também Justin Woodward, que é o cofundador da Mix, Media Indie Exchange. E aí, pessoal, como que vocês estão? Oi, tudo bem? Eu tô bem. Valeu pela apresentação, viu? Foi incrível. Pô, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Fiquem super à vontade e a tela é sua. Valeu, ótimo. Deixa eu ajustar a câmera um pouquinho aqui, peraí. Eu também. Fechou. E aí, Justin, vamos começar? Porque a gente tem pouquinho tempo. É verdade, vamos lá. Vamos lá, você é um desenvolvedor de jogos. Você sempre foi, né? E você começou até antes de mim, em 2009. Vamos pensar na sua experiência, então. Conta para todo mundo como que você começou essa carreira de desenvolvimento de jogos. Acho que foi lá desde o colegial, né? Desde o ensino médio. Até o ponto em que você chegou na IGN, tá? Conta pra gente. Claro, vamos lá. Essa jornada tem sido incrível e tem sido insana, para ser muito sincero. Mas eu estava fazendo muita ilustração, eu adorava action figure, quadrinho, jogo, filme. Eu já tô meio velho a essa altura do campeonato, né? Mas eu adorava tudo isso. E eu adorava jogar videogame e ficar desenhando os mapas de Legend of Zelda, por exemplo, ou daqueles jogos de pancadaria. Eu curtia pra caramba quando eu estava no ensino fundamental. Foram algumas inspirações para você? Pô, sem dúvida. E aí eu fui fazer o ensino médio com especialização em arte por causa da música, porque eu também toco instrumentos. Nessa hora eu também comecei a me interessar muito nas artes visuais. Foi assim que eu comecei a exercitar a capacidade de fazer o design de personagens, quadrinhos, criação de personagens, e depois do ensino médio, quando eu estava tentando descobrir o que eu ia fazer da vida, eu vi que, pô, desenvolver jogos era a minha paixão. Criar todas as peculiaridades de um personagem ou criar formas diferentes de fazer o design das coisas era uma coisa que me agradava muito. Eu fui para um instituto de arte por causa disso nos Estados Unidos. É uma escola de arte para videogame. E a gente foi as cobaias, porque foi a primeira turma que eles tiveram, acho que lá em 2003. Não tinha outros programas ou institutos dando aula disso, onde eu estava, que era San Diego, na Califórnia. Não tinha nada focado em desenvolvimento de jogos. E foi ali que eu aprendi essa manha de arte 3D, ambiente, design, e eu conheci muita gente legal. Tem gente ainda que é minha amiga até hoje. Depois disso, imediatamente eu já consegui um emprego. Eu comecei a trabalhar com design e arte de ambiente em uma empresa na qual eu fazia bastante arte para fundos, bastante design, esse tipo de coisa. Eu trabalhava bastante com arte em 3D na época. Mas na faculdade, quando eu realmente comecei a me interessar em desenvolvimento de jogos e produção de jogos, foi quando eu comecei a sacar que eu tinha que entrar na produção. Por mais que eu amasse a arte, eu estava afim de entrar nessa outra área. E eu não gostava muito, eu não curtia muito trabalhar em uma empresa de jogo AAA. Eu acho que é porque eu sou muito empreendedor, sabe? E olha, eu sei que isso aqui é ilegal, mas eu costumava vender uns CDs pirateados para a galera da minha escola, sabe? Eu vendia uns docinhos para a galera. Eu estava sempre dando meus pulos para conseguir uma grana. E a minha cabeça estava sempre assim, tipo, cara, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso inovar? Como é que eu posso encontrar um bico ou um trabalho ou uma parceria diferente com alguém? Você se virava nos 30, né? Exato. Então, por causa disso, depois disso, eu falei, ó, eu não vou trabalhar com AAA. Só que a minha mãe falou, tá, então você vai fazer mestrado.
E daí eu fui fazer o mestrado em produção e gestão ao mesmo tempo em que eu começava a trabalhar com uma nova empresa de design gráfico. Eu abri essa empresa de design gráfico com alguns amigos da escola e estava indo muito bem, estava dando sucesso, mas eu não estava feliz, eu queria trabalhar no desenvolvimento de jogos. Então eu comecei a aceitar uns bicos e fazer freelance de arte 3D ao mesmo tempo em que eu fazia o mestrado e tinha a minha empresa de design gráfico. Nossa, muita coisa, hein? Pois é, muita coisa. Eu sempre fui assim. E daí eu parei e pensei, tá, o que que eu posso fazer para entender melhor essa área de negócios? Por sorte, trabalhando com a criação de marca para as empresas, fazendo diferentes ilustrações e designs, eu conheci uma pessoa que virou minha mentora de mais de 12 anos, a Alicia Castillo. Ela é da Venezuela. E ela me ajudou a entender a parte de negócios. Ela é super empreendedora e ela falou: Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu fui, abri minha empresa, consegui meu primeiro patrocínio e comecei a fazer isso. Na época, eu tinha uma pequena equipe de desenvolvimento. A gente estava fazendo alguns projetos paralelos e tinha um jogo chamado Super Combo Man. E naquela época, tinha muita coisa com competição, sabe, para conseguir financiamento para os jogos. E daí a gente viu uma notícia do Open House da IGN, que era um programa super legal realizado pela GameSpy. Naquela época, a IGN estava cuidando dele. Eles estavam tentando entender como que os desenvolvedores trabalhavam no Unity e como que eles podiam trabalhar com desenvolvedores indie. E em 2010, os jogos indie estavam realmente bombando. Também tive um outro mentor, que foi o Clinton Keith, que trouxe as metodologias Agile e Scrum para esse setor. Eu trabalhei com ele para ajudar a ensinar outras pessoas essas metodologias, pensando em coisas como a EA e a Ubisoft, esse tipo de publisher. Aí a oportunidade veio, a IGN falou: Ó, a gente gostou do pitch de vocês, vocês têm uma semana para decidir se vocês querem vir trabalhar com a gente ou não. E eu tava sem grana nenhuma, né? Eu falei: caramba, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou até lá? Porque eu tinha um carro super porcaria e a gente precisava ir para São Francisco. São mais ou menos 8 horas de distância dirigindo de onde a gente morava. E claro que ficar em São Francisco é super caro, né? Então a gente não sabia como fazer isso dar certo. Só que a equipe falou: cara, vamos, a gente tem que pegar essa oportunidade. A gente vai dar um jeito de pagar o aluguel pelos próximos meses. A gente negociou com a escola para escrever alguns artigos de blog. A Alicia falou: eu vou te dar US$ 2.000 e vou investir em você para você fazer esse negócio dar certo. E ela morava em Santa Clara na época. Então a gente botou tudo no carro, num Nissan super batido, e a gente foi para São Francisco. A gente fez dar certo. Desde então a jornada tem sido incrível. Quando eu estava lá com a IGN, e a gente ainda é muito próximo hoje em dia, fazendo consultoria, a gente começou a desenvolver o jogo, exibir o jogo na GDC, entendeu como conversar com a imprensa, entendeu como conversar com pessoas como você, com esse tipo de palestra, porque naquela época eu não conseguia me expressar de forma tão eloquente. Eu até sou extrovertido, mas eu ficaria com vergonha de me expressar na frente de uma câmera, então eu passei por um treinamento de relações públicas. Um outro cara que também foi maravilhoso no meu desenvolvimento, que realmente me ajudou e me ajudou com o pitch da Capcom, com a Sega e com vários outros lugares, como a Namco, foi um cara que me ajudou muito. E eu aprendi a melhorar a minha habilidade de comunicação com diferentes publishers. E daí, quando a gente estava então no Open House da IGN para jogos indies, foi uma experiência excelente. A gente trabalhou com várias desenvolvedoras indie diferentes. Várias pessoas ali viraram minhas amigas próximas. E a GDC de 2012 tinha o Alex Austin, que é um programador e desenvolvedor muito bom, e o John Paulson, que hoje em dia é o chefe da Humble Games. E a gente começou tudo isso junto na época. E a gente estava ali só se juntando e mostrando os nossos jogos no refeitório da IGN. No dia seguinte, a gente falou: vamos chamar de Mix. Isso foi em 2013. E a partir dali,
basicamente, eu comecei duas empresas diferentes com duas trajetórias. Elas têm pontos em comum, mas isso foi muito bom, porque me ajudou a compreender como conversar com as publishers e como começar financiamento para o meu primeiro jogo. A gente teve a Adult Swim Games, que foi a nossa primeira publisher, e depois a gente fez uma parceria com outra publisher que nos ajudou a fazer um financiamento. A gente também começou com a Double Fine no espaço indie deles. Mas a Mix foi excelente, a Media Indie Exchange, porque eu entendi como eu podia ter um relacionamento mais próximo com PlayStation, Nintendo, Microsoft, Raw Fury, Humble Bundle, todas essas grandes publishers e com desenvolvedores incríveis. Ao longo dos anos, esse relacionamento floresceu. A Mix já foi para o mundo inteiro, a gente já foi para Encontro em Kyoto, a gente já foi para Gamescom, a gente já foi para Amsterdã, a gente já fez parceria com a Intel, com a Unity. Olha, espero que eu não esteja falando demais, viu? Não, não, você está exatamente onde eu queria que você chegasse. Porque o pessoal que está assistindo tem que saber o seguinte: olha o panorama da experiência dele. O Justin tem muita experiência. Foi um contexto perfeito para você começar a falar sobre o que você faz na Humble hoje em dia. Você é um consultor, não é? Para esse fundo. Como que isso aconteceu? Você tem um relacionamento com o Joe Paulson. Você conhece a Humble desde o começo, né? Porque vocês são amigos. E eu acho que vocês tinham essa proximidade para trocar ideias sobre isso. Mas como que aconteceu essa parceria? Como que você passou a fazer parte desse fundo? Pois é, muito interessante pensar nisso, né? E eu diria o seguinte: a gente sempre tem que tratar as pessoas bem, e a gente sempre tem que tentar ajudar as pessoas. Porque se a gente for ter uma jornada longa nesse setor, e eu estou aqui há 15 anos, a gente vai sempre trabalhar com as mesmas pessoas. E não é conveniente que alguém fale que você é um babaca. Quando a gente fez a segunda rodada da Indie Open House, um dos cofundadores da Humble Bumble estava lá trabalhando no jogo dele. A Humble Bundle foi inicialmente uma plataforma de marketing para ajudar os jogos indies, mas eles também estavam tentando publicar e promover os seus próprios jogos. O David Rosen era um dos fundadores e a gente ficou super próximo. Eu fui para o escritório deles quando tinha, sei lá, 6 pessoas, sabe? A gente se conhece desde então, faz muito tempo. E ao longo dos anos, a gente trabalhou junto. No South by Southwest, eles patrocinaram a gente. Eu conheço o John desde sempre. Mas para resumir essa história, o que aconteceu foi o seguinte: a gente fez um super evento chamado Guerrilla Collective, que foi uma extensão da Mix fazendo participação especial com 28 publishers diferentes, fazendo uma parceria. E a Humble Games era uma das publishers que a gente colocou dentro desse evento que a gente ajudou a produzir. É isso que a gente está fazendo desde a pandemia, desde a Covid também. A Mix está fazendo bastante transmissão, fazendo bastante parceria com a IGN Games e a Twitch. Mas a gente estava ali, trabalhando com essa galera, e tinha várias tragédias acontecendo, com a polícia, por exemplo, atirando em homens negros ou mulheres negras como a Breonna Taylor. E claro que a gente teve a questão do George Floyd. E a questão do George Floyd foi a gota d'água. Não sei se vocês sabem de onde eu tô, mas eu tô em Oakland, na Califórnia. Fica aqui na Bahia, na mesma região de São Francisco. É onde o movimento dos Panteras Negras começou. E tem um movimento muito forte aqui, e eu me sinto envolvido nisso do ponto de vista emocional, sabe? Os protestos chamaram muita atenção. E a gente estava pensando no que fazer, porque a gente estava com o Guerrilla Collective, e no dia de lançamento do evento, esse negócio estourou. Por sorte, a Raw Fury chegou para a gente e falou: ó, a gente vai ajudar vocês a financiar um negócio chamado Mixed Black Voice in Gaming, para dar atenção aos desenvolvedores negros e às vozes negras. Além disso, a Google, com a Stadia, estava começando um fundo também. E várias dessas pessoas estavam falando comigo e falando com outras pessoas do setor. Porque, claro, que não tem muito desenvolvedor de jogo negro, né? Com tanta experiência e tão conectado com tanta gente. Então, tinha muita gente vindo falar comigo para perguntar a minha opinião, porque eles queriam fazer alguma coisa bem legal.
E o que é legal da Humble é que o Eduardo, o John e toda a equipe falaram: Justin, vamos trocar uma ideia e vamos ver o que que a gente pode fazer para ajudar. A gente trocou essa ideia e a gente criou algumas possibilidades. E daí, algumas semanas depois, eles falaram: Ó, a gente realmente quer trabalhar com você nessa iniciativa. Vamos pensar agora em como a gente vai fazer isso dar certo. Eles me contrataram como consultor e como conselheiro e contrataram CBA cuidando de toda a África. Eu cuido da Europa e das Américas. E o processo tem sido incrível, porque tem muitas organizações. E nem muita organização bota dinheiro, sabe, nesse tipo de coisa. Eu estou sendo super sincero aqui com vocês, tá? Sem filtro. Mas eles estavam realmente dispostos a arriscar com esse fundo de US$ 1 milhão. E eles também queriam criar um plano para realmente envolver desenvolvedores de jogos que sejam negros. E olha, eu já passei por tudo. Em primeiro lugar, eu acho que a minha arte mostra quem eu sou, a minha arte me representa, mas tem umas outras camadas que a gente tem que levar em consideração também, que são sociais, econômicas e raciais. Quando a gente está numa bolha de desenvolvedores, a gente cria um vínculo com eles. Mas aí, na hora de dar patrocínio, ou na hora de fazer outras coisas, ou na hora de vender os jogos, a gente começa a ver que existe um desequilíbrio com o The Mix, com o Black Voice in Gaming e, claro, com o Fundo de Desenvolvimento para Desenvolvedores Negros. Eu quero ajudar a restaurar esse equilíbrio. Ótimo, muito bom. E é interessante ver como a sua história nos mostra que você teve uma oportunidade, mas você não tinha dinheiro para ir atrás, né? E isso acontece com muito desenvolvedor. Isso acontece com muita gente. Às vezes a galera está estudando, está começando a fazer desenvolvimento, tem uma oportunidade e não consegue aproveitar a oportunidade porque não tem dinheiro, além de outros problemas que acontecem. Esse é um problema sério mesmo. Essa questão de financiamento é muito importante e oferecer isso da forma correta é essencial. Bom, acho que a gente pode ir para as perguntas e respostas, pessoal. Pode ser? Fiquem à vontade para fazer perguntas agora que a gente vai começar a responder. Você está vendo? Você consegue ler? Sim, estão falando assim, pode deixar uma mensagem para as pessoas negras que quiserem entrar nesse setor? A galera que quer trabalhar com jogos? É essa a pergunta? É, eu acho que sim. Dicas de como entrar nessa área de jogos. Tá, eu diria que a dica é a seguinte: vai construir o máximo que você puder de coisa. Vai lá, aprende a mexer no Unreal, aprende a mexer no Unity, aprende a mexer no Game Maker, aprenda as coisas e comece a falar para as pessoas das coisas que você cria, sabe? Se você não tiver dinheiro para botar seu jogo na Steam, beleza, coloca no Itch. Vai fazendo essas coisas e vai começando a fazer marketing, tem que divulgar. Além disso, pensa em onde você quer chegar. Você quer que isso aqui seja só um passatempo? Você quer que seja uma carreira? Você quer ser autônomo? Se você entender isso, você vai entender qual é o seu caminho para chegar no sucesso. Muito bom. Uma coisa importante de dizer também é o seguinte: vocês podem ir no site da Humble Games. Vamos lá, Humble Games barra Black Game Dev Fund. E lá vocês vão ver todas as regras desse financiamento. Tem um formulário e eles explicam exatamente o que que você tem que fazer nesse processo e qual é o seu papel. No formulário, clicando, dá para ver o modelinho de uma pitch, de uma apresentação. E esse modelo é super útil, mesmo se vocês não forem mandar uma candidatura para a Humble, vocês podem mandar para outros lugares. Sim, é bom mesmo. Vale a pena dar uma olhada nesse modelo. Mais uma coisa, que é uma pergunta que as pessoas geralmente têm.
Tem que ter só uma pessoa negra desenvolvendo o jogo? Tem que ter um personagem negro no jogo? Como é que funciona isso? Como que a gente pode entrar nesse processo para conseguir uma das bolsas? Claro? Posso responder essa outra pergunta primeiro? E daí eu volto para a que você fez. Ah, deixa só eu ler a pergunta porque o pessoal não viu. A pergunta foi: os desenvolvedores negros do Brasil também podem participar do programa? E sim, pessoal, eu estou falando de pessoas do mundo inteiro, mesmo de verdade. A gente quer que vocês mandem candidaturas. Exato, por isso que a gente está aqui. Isso mesmo. E a gente está escolhendo muito o projeto. E olha só, vou ser muito claro com vocês. No momento, a gente está ajudando muitos desenvolvedores a fazerem protótipos porque a gente acha que tem uma necessidade para isso no setor. Para muitos desenvolvedores negros, sabe, que eles entrem nesse setor dessa forma. Mas respondendo à sua pergunta agora, é necessário ter uma equipe que seja pelo menos metade negra. E os líderes do projeto precisam ser negros, ou pelo menos um desses líderes. Tá, tem que ser muito claro isso. Mas o protagonista do jogo não faz diferença. E essa foi uma interpretação errônea que eu já vi de outras pessoas no setor, ou até de outros fundos. Por exemplo, eu estou fazendo uns jogos agora, e eles não são necessariamente negros, os personagens, não tem um avatar negro ou um personagem principal negro, porque eu, naquele momento, decidi fazer esse jogo. Não é só porque é um fundo de diversidade ou um fundo para desenvolvedores negros que isso vai mudar. A gente não vai mudar a forma como a gente usa a imaginação para o que a gente quer fazer para atender a um fundo. Mas eu diria que para esse fundo, e sendo um empreendedor e um empresário negro nessa área, é sim muito útil que você tenha um plano cultural bastante robusto, ou que você pense nisso pelo menos. Eu sei que é meio brega falar isso, mas pensa que os jogos que vocês publicarem vão ajudar a formar a cabeça das pessoas jovens, vai ajudar a formar o nosso setor. Então, ter uma mensagem boa no seu jogo e ter uma coisa com a qual você se identifique é o que muda o mundo. Sim, quando a gente tem o poder de tomar essa decisão, quando a gente tem voz, a gente pode contar uma história incrível sobre a gente. A mesma coisa é aplicável para outros tipos de financiamento. Muito bom. Palestra excelente. Acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou só agradecê-lo. Obrigada, Justin, pelo seu tempo e pela sua presença. Nós temos um conselho de diversidade na Abra Games. E olha, já estendo aqui um convite a você. Adoraria que você participasse de um outro evento nosso que a gente vai ter no Discord este ano. Se você tiver um tempinho, vai ser incrível poder conversar com você. E talvez também com algum outro desenvolvedor que tenha ganhado a bolsa. Quem sabe, né? Claro, seria super legal. Maravilha. É isso, obrigada. Muito obrigado. Valeu, Justin, foi incrível. Muito obrigada, Carolina e Justin. Foi uma sessão super interessante. E para vocês que estão em casa assistindo, fiquem à vontade, aproveitem. E quem sabe não vale a pena mandar uma candidatura, né? Talvez vocês consigam essa bolsa. Big Festival 2021, o maior festival de games de criação da América Latina.